A TV Independência, com o programa Fé em Ação, se encontra hoje em São Lourenço da Mata, Pernambuco, mas precisa aqui no bairro da Muribara, no loteamento Constantino, para juntos estar ouvindo um testemunho de fé, para edificar a minha e a tua vida espiritual. Você vai estar vendo aqui hoje um testemunho de uma mãe a qual ela clamava pelo seu filho. Ela queria ver a salvação de seu filho e hoje ela está de posse de vitórias. Meu convidado hoje é Isaías Luiz de Santana, ou melhor dizendo, a família, né, Santana, está hoje contando o seu testemunho de vida. A paz do Senhor, irmão Isaías. Amém, meu irmão. Eu quero, de antemão, saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer para você, ouvinte, amado da palavra do Senhor, que Deus, Ele não te esqueceu. Amém, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao programa Fé em Ação, a TV Independência. E um lindo testemunho de vida, de edificação. E, meu irmão, esse testemunho, ele começa com um momento de clamor, de uma mãe que clamava, na verdade, por a salvação de um filho. E aqui eu estou com a mãe do nosso irmão Isaías, que é a nossa irmã Josefa. Paz do Senhor, irmã. Amém. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda ao programa Fé em Ação, a TV Independência. A senhora é uma mãe que é exemplo, que Deus ele responde oração. Muito bem, irmão. Eu orei muito pro meu filho, não sabia mais o que fazer, já tá. Aleluia. Eu estava sem assunto que fazer, achando que meu filho, eu só via perdição na vida dele. E eu orando sem ter mais assunto nenhum, dizia pro pai dele, dizia aquele ali só Jesus, que ele não tem mais jeito não. Ele dizia assim, mas eu estou orando. Eu só paro quando eu receber a vitória. E graças a Deus eu recebi a vitória. Meu filho, você salvo e abandonou tudo. Tudo e foi logo, tudo, até a roupa dele ele deu fim, eu ficou com a única roupa. Aí, um vinha dar uma roupa, outro vinha dar uma roupa. E ele, graças a Deus, ele chegou até aqui. E aqui estou para agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida, a vida do meu filho. Amém, glória a Deus. E o nosso irmão Isaías, ele vai contar um pouquinho dessa experiência que ele passou lá no mundo e a sua conversão. Irmão Isaías, como foi que a sua experiência lá no mundo, né? Como se deu essa experiência tão difícil? Como foi a sua vida lá no mundo? Meus irmãos, no mundo nós, fazemos parte ainda deste mundo, não do sistema, mas do mundo. O mundo, ele nos ensina. Quando nós não dá ouvido ao pai, à mãe, a gente padece, Deus permite nós passarmos por diversas situações para que nós possamos chegar aonde Deus quer. Na verdade, a minha mãe está aí, essa mulher de Deus, eu sou fruto das orações da minha mãe, dos ciclos de orações, incluindo Piauí, tenho aquele ciclo de oração ali como a minha mãe, a irmã Edileuza, considero. E foi assim, vida de oração, minhas irmãs, meus cunhados, Rogério, Leonildo, que muito intercederam por mim, falaram para mim do amor de Jesus, mas nós não queríamos. Quantos conselhos, quantas vezes a minha mãe estava aqui na minha casa ela ia à igreja, e ela sempre me convidava, meu pai me convidava, eu dizia hoje não, eu não vou hoje, eu não quero, e eu me aprofundando, a chegar momento de roubar dentro de casa, de levar as coisas para trocar, para vender, para usar droga, para me prostituir, mas eu sou feliz porque Jesus, ele ainda marca encontro com o homem. No momento em que eu pensei que era o fim, que tudo ia se acabar, não tinha mais jeito, mas Jesus disse, eu ainda marco um encontro. Sou agradecido ao meu Deus porque Ele não permitiu de eu cair em cadeia, de ser preso, não permitiu de ninguém tocar, tirar a minha vida. E isso são as maravilhas do Senhor, porque o caminho em que nós andávamos, em que nós percorríamos, era um caminho sem volta, porque bem sabemos que uma vida, um ser humano, quando entra no mundo das drogas,
é um caminho, só tem ida, ele não tem volta, a não ser que Deus tenha plano, projeto, que isso Deus tem na vida de todos nós. Queira nós, amado ouvinte da palavra de Deus, dar ouvido à voz do Senhor. Talvez você pense que não tem mais jeito para a sua vida. Não, irmão, mas o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe. Eu não sei e também não quero saber. Mas eu quero dizer a você, amado ouvinte da palavra de Deus, que está ouvindo esta palavra, Deus ainda tem planos na tua vida. Aquilo que você pensa que não tem jeito, já para Jesus é apenas... Deus tem solução para tudo isso. Glória a Deus. Quando, certo dia, eu saí por este mundo, Jesus sempre do nosso lado, querendo que nós desse ouvido, crédito à sua palavra, mas nós fazíamos tudo ao contrário, né? Fazíamos tudo ao contrário. E quando, aos meus 17 anos de idade, me lembro como se fosse hoje, eu escolhi, porque nós, na verdade, somos réus das nossas próprias escolhas, não é verdade? Eu, você que está ouvindo essa palavra, somos réus das nossas próprias escolhas. Eu escolho quem eu vou querer ser. Eu escolho o caminho que eu vou trilhar, né? É por isso que Deus ele deixou para nós o livre-arbítrio. Ele deixou o nosso direito de escolha. Eu é quem escolhe. Então, quando eu tinha meus 17 anos, eu era uma pessoa muito cabeça, sempre vivi pelo mundo, trabalhando, esforçado, né? E chegava momentos de eu parar e dizer, mas eu sou tão trabalhador, eu trabalho tanto, mas não tenho nada, porque a droga, os vícios, a prostituição, o diabo, o adversário, ele destruía tudo que eu tinha. E quando eu tinha 17 anos, eu entrei por esse caminho e comecei a fumar, comecei fumando, e alguém dizia para mim, rapaz, tu não fuma, porque uma coisa puxa a outra. E eu não dava ouvido. Eu, quando criança, acho que eu tinha uns 10 para 12 anos, certo dia eu vi uma cena de um homem querendo agredir 2 jovens, porque aqueles 2 jovens tinham usado droga e tinham feito coisas erradas, roubar, e aqueles homens queriam bater neles porque eles tinham roubado, né? E eu, curioso, passei por aquele lugar, estava trabalhando e escutei aquela palavra, e eu disse no meu coração, não falei para ninguém, mas eu disse para mim mesmo. Eu disse, esse camarada, um dia eu vou usar todo tipo de droga e vou mostrar, veja o que o diabo ele faz, né? Ele é oportunista. E eu disse, um dia eu vou usar todo tipo de droga e vou mostrar que droga não faz, não incentiva as pessoas a fazer esse tipo de coisa, que era roubar. E aquilo, eu falei aquilo por um momento e fui embora. Aí um certo dia eu comecei a fumar cigarro. Me viciei no cigarro. Aí, amizade, amigo, festa, aí comecei cheirando loló. Uma droga que é muito fácil, né? Aí, usei loló, aí depois comecei a entrar na maconha. Aí comecei a fumar maconha e fui me aprofundando, fui gostando e passei durante um tempo fumando muita maconha. E eu fumava muita, durante o dia todo. Né? Tinha a mente já programada para aquilo, ou seja, não comia se eu não fumasse, não ia trabalhar se eu não fumasse, tudo eu tinha que fumar, né? Já tornou dependente, a mente já ficou ali muito ligada naquilo. Mas Jesus permite, né, a gente dar uma volta pelo esse mundo para adquirir experiência, para a gente passar para alguém, dizer que não é o fim, né? Talvez você pense que está no fundo do poço, mas ainda tem jeito, ainda tem uma luz lá no fim do túnel que ela vai brilhar para você, né? E você vai ver a grandeza, o poder de Deus na sua vida. Certo dia, o momento mais lindo da minha vida foi naquele dia em que eu já encontrava numa situação que para mim não tinha mais jeito. Já me encontrava numa situação que eu já não estava só na maconha, eu já cheirava cocaína, cheguei a fumar o crack. Teve um momento que na minha casa eu, né, tinha aquele pensamento comigo, porque se eu sou ruim, se eu sou uma pessoa ruim, então eu tenho um ditado que diz, o ruim por ruim se destrói, não é verdade? Então eu não conseguia mais estar dentro da casa do meu pai e da minha mãe, porque o meu pai e minha mãe
muito se discutia, muito se desentendia por minha conta, porque a mãe, né? Só mãe é quem sabe o que é ter um filho drogado. A mãe é quem sabe. E eu não dava atenção, não queria saber de minha mãe, do meu pai, né? Eles sofriam, brigavam, discutiam, porque o meu pai sempre teve, né, essa moral, essa rigidez. E eu louvo a Deus, irmão, pela vida do meu pai, que tem me ensinado, né, a ser o que eu sou hoje, depender primeiramente de Deus e segundo meu pai e minha mãe, porque desde eu criança que eu trabalho e eu não morri, né? Eu louvo a Deus porque nunca trabalhei num emprego de carteira fechada, mas Deus nunca permitiu faltar nada para mim, né? Porque eu vendo uma água, eu vendo um salgadinho, eu vendo uma pipoca, eu vendo um amendoim, vou para a Ceasa, pego frete e Deus tem cuidado de mim. Deus tem me abençoado de uma maneira que eu não sei nem agradecer. Por mais que eu faça, eu não consigo agradecer. Só o privilégio de ser salvo, né? De poder dizer, eu tenho um Deus. De poder dizer, porque eu não tinha esse pensamento. Se era algo que eu ia pedir, eu dizia, ó Senhor, Deus da minha mãe, porque eu não tinha um Deus, né? Eu não tinha um Deus, eu não tinha experiência com Deus, eu não conhecia Deus. É verdade. Né? Então, mas eu sabia que minha mãe servia um Deus, eu era temente e obediente. Assim, eu sempre tive esse temor, né? Esse temor eu sempre tive. Eu tinha muito respeito às coisas de Deus. E hoje eu estou aqui agradecido a Deus pelos livramentos que Ele tem dado e dá todos os dias a nós, né? Que Deus, Ele tem me abençoado, tem nos dado vitórias para a glória de Deus. Mas, irmãos, meditando esses dias na palavra de Deus, e eu estava meditando naquela pesca maravilhosa onde Pedro, né, e o Tiago e os 2 filhos de Zebedeus vão ali aquela pesca, muitos, e voltam frustrados. Voltam tristes, abalados, desanimados. Mas o importante é a lição que eu tirei dali, que para primeiro eu adquirir alegria, eu tenho que passar pelas tristezas, as decepções, as lutas, as tempestades. Porque senão, irmão, o que vem fácil, fácil vai. Né? E minha mãe pagou muito preço por mim. Né? Chegou o tempo de eu estar intrigado aqui com meu pai e estar no meio do mundo, em determinado lugar, atrás de droga. E eu me lembro muito bem que minha mãe, ela tinha levado um corte na mão e estava internada, né, lá no Getúlio Vargas, foi? No Getúlio Vargas. E eu estava intrigado do meu pai e eu estava muito aperreado naquele dia. Até briguei com um rapaz na Ceasa por conta que ele tinha falado uma besteira e eu não gostei. Que tocou no nome da minha mãe, eu não gostei, briguei até com ele. E eu fui para casa de um amigo lá em Santa Luzia, ali no Recife. E ele, Zebal, como é meu apelido, né? Zebal, vamos lá visitar a tua mãe? Vai-te embora, meu irmão, vai lá visitar a tua mãe, te chama, vai com o teu pai, faz as pazes com o teu pai e a tua mãe são pessoas especiais para tu, não sei o que. Eu recebi aquele conselho e esse homem também não era um homem de boa índole, né? Era um homem também do mundo, igualmente eu estava. E eu recebi aquele conselho, eu disse, eu vou. Aí eu vim, cheguei em casa, disse, pai, vamos visitar a mãe. Né? Ali a gente já, graças à glória de Deus, a gente já não estava mais intrigado, já tinha feito as pazes. E eu fui lá visitar a minha mãe estava internada, e quando eu chego, né, ela já começa a chorar, se alegrou com a nossa visita, porque a nossa família já estava praticamente destruída pelo adversário. Né? Eu já tinha começado a dormir até na rua. Veja, eu tendo uma casa, eu tendo família, tendo mãe, pai, famílias. E estava dormindo em cima de um pé de jaca, em uma rede. Veja o que o diabo ele faz. A Bíblia diz que o ladrão ele vem senão a matar, a roubar e a destruir. Isso é o que o diabo faz, jovem. E isso é o que ele tem para te oferecer, a destruição. Mas o que eu acho lindo nessa palavra, nesse versículo, que Deus diz, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Não é verdade? Basta você querer. Quando eu quero, quando você escolhe querer, Deus ele está sempre de braços abertos. Igualmente é um pai amoroso para te perdoar, sarar as tuas feridas e te dar a oportunidade de um recomeço. Né? E eu, agradecido a meu Deus, abracei a minha mãe, fui lá e minha mãe
chorava e dizia: meu filho, você tem que mudar, você tem que sair dessa situação, você não vai ficar nessa situação. Por quê? Eu disse: mãe, aquele dia eu já vi que era Deus trabalhando, e eu disse: mãe, a partir de hoje eu vou mudar, né? Eu falei aquilo com impulso. Eu não falei, não sabia que ia ser... Não tinha decidido nada. Eu só falei para minha mãe: mãe, de hoje por diante eu vou mudar, mãe. Eu sou outra pessoa, né? E ali era Deus trabalhando na minha vida. E eu vim para casa alegre que a minha mãe estava bem, graças a Deus. Mas mesmo assim não me converti. Passei um tempo ainda naquela situação, né? O diabo ele chegou a destruir uma família que eu ainda tentei construir, que tem um filho com 7 anos, né? Lucas Gabriel, tá ali, é uma benção, meu filho, é especial, mas é muito esperto, muito sabido. E veio por ele a minha convenção. Certo dia ele padeceu de uma enfermidade chamada pneumonia, mas foi um começo, né? Ele tinha um problema respiratório e levamos no hospital e eu tinha que comprar um remédio, né? Tinha que comprar um remédio. Eu não tinha aquele dinheiro de comprar aquele remédio naquele dia. Me lembro como se fosse hoje. E eu disse: eu vou trabalhar amanhã e eu consigo esse dinheiro e compro esse remédio e vai ficar tudo bem, né? E nesse dia eu vim morando aqui com a minha mãe, com meu pai, com a minha família aqui. Já não morava mais com a mulher. E eu disse: vou trabalhar. E quando eu fui trabalhar, irmão, o que mais me entristecia, mais me doía, era que na família tem um cartão de 35 mil reais, irmão. Um remédio de 50 reais não é nada, não é verdade? Não. Mas eu não tinha confiança de pegar esse cartão para ir em São Lourenço comprar um remédio, porque a minha mãe não tinha confiança. A minha família não confiava mais em mim, né? E eu já tinha perdido tudo, né? O diabo, ele nos faz perder a nossa dignidade, a nossa moral, o nosso respeito, né? Tudo isso eu já tinha perdido, mas nesse dia eu resolvi ir trabalhar com um pensamento de arrumar aquele dinheiro, de comprar aquele remédio para o meu filho. E eu nesse dia, como os irmãos, não sei se os irmãos conhecem, mas quem é do mundo, quem é drogado, quem usa sabe, durante a noite, eram as 9h40 da noite, por aí, eu fui para pegar o último ônibus do TIP, e eu tinha usado já ali, tinha fumado sozinho 3 cigarros de maconha com crack, que é o famoso, para quem fuma, né? Tá repreendido em nome de Jesus, tal de melado. E eu fumei 3 daquele e eu comecei a passar um filme na minha vida, eu comecei a ver algo que era além dos meus olhos. E eu desci ali para a BR para pegar aquele último ônibus, né? E comecei a conversar com Jesus, eu comecei a conversar com o Senhor. E eu comecei a olhar para o céu e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, não cabe ao Senhor me responder, né? Porque ouvir, Ele ouve. Responder já é outro sistema, já é outra coisa, não é verdade? E eu comecei a conversar com o Senhor, eu digo: do Deus da minha mãe, o Senhor está me ouvindo. Me ajuda a arrumar esse dinheiro para eu comprar esse remédio. E fiquei ali esperando um ônibus na BR, e esse ônibus demorando, e eu digo... E eu conversando com Jesus: meu Deus, eu tenho fé no Deus da minha mãe que eu vou arrumar esse dinheiro para me comprar este remédio para o meu filho e vai ficar tudo bem, né? Mas Deus, ele não estava preocupado. Sim, estava preocupado com a vida do meu filho, com a saúde também, mas ele estava preocupado com a minha vida, com a minha salvação, com a minha espiritualidade, né? E eu disse: Deus, se o Senhor me ajudar, eu arrumar esse dinheiro para eu comprar esse remédio, talvez eu vá lhe servir, né? Aí o Senhor, irmão, o que eu achei mais lindo e importante na minha vida, uma experiência que ficou única para mim, foi que Deus, ele falou comigo. Deus falou comigo, não precisou ninguém me evangelizar, não precisou ninguém me conduzir, me internar. Eu quero dizer para você, né, mãe, pai, que está em casa, que tem seus filhos na droga, na prostituição, não desista dele, né? Não desista dele, porque Deus ainda vai fazer algo que você não pode. Talvez você está pedindo, está chorando, está clamando, e talvez a situação está se agravando e ficando pior.
Mas Deus, ele trabalha na maneira que ele quer. Deus, ele trabalha como ele quer. Quem sou eu? Quem é você para querer ensinar ele a trabalhar? Glória ao nome de Jesus. E quando, irmão, eu estava ali na BR, era cerca de 10 horas da noite, o Senhor falou comigo e eu dei ouvido à voz do Senhor. E eu estava ali, o Senhor disse para mim: tu se discre tanto em mim, aleluia, e por que tu não vai ali na igreja e me aceita? Aí eu parei no tempo, um momento eu me assustei. Essa mensagem falou ao seu coração. Ao meu coração e aos meus ouvidos. Você escutou claramente. Ouvi Deus falar comigo, automaticamente eu não vi Deus, mas Ele falou comigo. E disse: tu se discre tanto em mim, por que tu não vai ali na igreja e me aceita? Aleluia. E eu comecei, irmão, a ficar um pouco meio que desesperado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro e nada, não vi ninguém. E eu comecei automaticamente a chorar, porque quando Deus fala conosco, a gente chora, a gente sente a presença de Deus. E eu comecei a chorar um choro de alegria, uma alegria no meu coração que eu não conseguia conter, aquele choro, aquelas lágrimas. A sobre mim de cama na aviação. E quando eu olhei a um lado, olhei ao outro, eu não vi ninguém. E Jesus disse para mim, disse: que por que tu não vai na igreja e me aceita? Eu disse: Jesus, ele está me dando a última oportunidade. E eu disse, no momento em que eu ouvi a voz falar comigo, que eu entendi que era Deus falando comigo, eu peguei, era viciado em cigarro, fumava 2 carteiras por dia. E naquele momento que o Senhor falou ao meu coração, eu tirei aquela carteira de cigarro, aquele resto de cigarro que eu estava no bolso, tirei isqueiro, tinha maconha, tinha crack, eu peguei, enrolei tudinho, joguei. Eu disse: eu vou entregar a minha vida a Jesus hoje, porque o Senhor, ele está me dando a última oportunidade. Aleluia. E eu saí ali com aquele gozo, aquela alegria da salvação no meu coração, de que Deus, ele tinha falado comigo, com um pecador, uma pessoa que não era merecedor, mas Deus falou comigo. E eu disse: eu vou, Senhor. Se o Senhor está me chamando, eu irei. E quando eu vinha subindo ali a ladeira, aí me deparei com um amigo, amigo, colega, amigo de infância, e ele olhou para mim e fez: Zebal, com aquele apelido que todo mundo chama, é um vulgo antigo. E ele disse: Zebal, eu disse: oi, se me dá um cigarro aí. Aí eu disse: meu irmão, eu não tenho não. Mas vem cá. Aí ele estava junto com a mãe dele, a família dele assim, eu fiquei com vergonha até de falar o que estava sentindo ali naquele momento, o que estava acontecendo ali na minha vida. E eu chamei ele assim à parte, eu disse: vem cá. Olha, eu não tenho cigarro não, meu irmão, eu tenho um negócio melhor, tu quer? Ele disse: é o quê? Eu disse: eu tenho Jesus, meu irmão, eu estou indo ali agora na igreja aceitar Jesus, quer ir comigo? Deus, aleluia. Ele disse, olhou pra mim e fez: tu tá ficando doido. Aí eu disse: isso é o diabo querendo atrapalhar. Eu disse: meu irmão, eu tô ficando doido mesmo, eu vou porque Deus tá me chamando e eu não vou perder essa oportunidade. Eu fui. Aí quando eu chego aí nesse pé de caju, na frente da igreja, quando eu olho a igreja, irmão, eu fiquei triste porque a igreja já estava fechada. Na sexta-feira, a oração para a mocidade, já tinha acabado o trabalho, mas no meu coração eu estava com aquela alegria. Eu disse: Jesus, amanhã eu venho no ciclo de oração e aceito. Glória a Deus. Mas Deus falou comigo novamente e disse, novamente a voz falou comigo e disse para mim: aquilo que você tem para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã, faça hoje. E eu disse: a última oportunidade. Eu peguei e abracei essa oportunidade como a última. E fui ali na casa da minha irmã Maria, que mora ali, e eu chamei Maria, ela já saiu de dentro de casa chorando, irmão. Chorando, desesperada, porque pensava que era alguém que queria tirar a minha vida, pensava que era a polícia que estava atrás de mim. E ela saiu chorando. Eu disse: não chora não, porque não é nada não, tá tudo bem, eu quero que tu vá ali, mãe, comigo, que eu quero que vocês orem por mim, que eu quero aceitar Jesus. E quando eu disse isso para acalmar o coração dela, para ela chorar, para ela parar de chorar, aí foi que ela chorou mais ainda, irmão, mas aí o choro já era aquele choro de alegria, de ânimo, E ela veio comigo e chegamos aqui, eu chamei meu pai e minha mãe, já saíram de dentro de casa desesperado,
pensando também que... Porque a minha família, irmão, só esperava a notícia, né? Não boa, a notícia é ruim mesmo, mas Deus, ele ainda dá vida, não é verdade? Deus dá vida. E quando eu cheguei aqui, que eu abri, chamei minha mãe, chamei meu pai, eles abriram a porta, eu entrei e eu disse, já chorando, Maria chorando, e minha mãe fez, o que aconteceu? Eu disse, mãe, não foi nada, fique tranquila que eu vim, eu quero aceitar Jesus e eu quero que vocês orem por mim, né? E quando, irmão, eu dobrei meus joelhos ali naquelas cadeiras, naquele terraço, e eu comecei ali agora a eles orar por mim, eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão, Senhor, me perdoe. E cada perdão que eu pedi ao Senhor era uma cena que se passava de minha vida. Das vezes que eu deixei de ser um filho obediente, das vezes que eu deixei de obedecer, de fazer a vontade de meus pais, né? Enquanto os meus pais estavam orando por mim, eu estava lá no mundo. Mas, irmão, eu só tenho a dizer a você, mãe e pai, que tem seus filhos nas drogas, não desista. Não desista, porque enquanto eu estava fumando maconha, bebendo cachaça, fazendo tudo o que o diabo gosta, mas a minha mãe estava de joelho orando por mim. E enquanto a minha mãe orava, o anjo do Senhor, ele mesmo, eu sem servir, mas a minha mãe serve ao Senhor. E eu lá e a minha mãe orando e o diabo querendo ceifar a minha alma de todo jeito. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Não é verdade? E ele sempre acampou do meu lado, levei muitos livramentos, né? Sentia assim, você, amado ouvinte da palavra de Deus, que já sentiu Deus falar com você através desse testemunho, através das palavras. Dê ouvido à voz do Senhor, porque Deus, ele ainda tem o melhor para a tua vida. Não, nada acabou. Alguém quer colocar um ponto final na sua vida, mas Deus, ele quer colocar uma interrogação e começar novamente, porque quando eu pensava que era o fim, eu disse, Jesus, me mate, porque eu não consigo mais ver minha mãe nessa situação. Aí Jesus disse, eu não vou lhe matar, eu vou lhe dar vida. Aleluia. E Jesus me deu vida e ele quer te dar vida e vida em abundância. Amém. Você está ouvindo o testemunho do nosso irmão Isaías e ele falou aí que pedia para que a vida dele fosse ceifada, para ele não ver o sofrimento da vida dele. Mas Jesus, ele não tirou a vida, mas ele deu vida, uma nova vida. Era aquilo que a mãe dele tanto pedia, é uma transformação. Irmã Josefa, como a senhora viu essa transformação na vida do seu filho? Eu vi a transformação muito grande, eu achava que era crente, mas agora não... Eu digo, desse jeito eu não sou mais crente não, porque a mudança que Jesus fez na vida dele foi imensa, não foi imensa. Eu pregava, vinha me dar conselho, depois que ele se converteu, vinha me pregar para mim, e eu dizia, Jesus, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço porque eu vi esse filho morto. Ele foi para uma igreja, não sei para onde foi, ele arrumou um óleo. Aí mandou esse óleo lá, dizia, aí disse, mas esse óleo é ungido. Eu digo, eu não estava mais nem pensando em nome de igreja, eu estava pensando só em Jesus. Aí eu peguei esse óleo, ele dormindo, eu peguei esse óleo e botei nos 4 cantos da cama dele assim, aí, ungindo, que nem fosse uma pessoa que estivesse ungindo ele e orando por ele. Ele dormindo e eu orando e pingando esses olhos na cama dele. A cama ficou com a mancha assim, ficou todo cheio de mancha de eu pingar esse óleo e crendo que Jesus ia resolver meu problema, porque estava sério, sério. E o pessoal, muita gente vinha me dizer, você sabe que seu filho está assim, assim? Eu digo, sei, mas não posso fazer mais nada. O que eu tenho de fazer, estou fazendo. Só entregação para Jesus, porque Jesus é meu alvo. Glória ao nome de só Jesus mesmo. Aleluia. E o pai dizia, mas você ainda está crendo que esse menino, orando por esse menino e ele não vai se converter. Eu digo, olha, a minha esperança só termina quando eu morrer, porque eu não vejo mais nada, ou então ele, porque eu creio no poder de Deus. Aleluia. Deus existe. Deus existe e ele vai ser. Mas, irmã, eu orava, eu pedi oração. Quando ele se converteu, eu saí dentro de casa cantando e chorando, dentro de casa chorando. Oh, glória a Deus. Chegou, irmão,
Carla aqui, mãe, ligou, eu tava chorando. Chorando e cantando. Aí ele disse assim, não sei, mano, que negócio é esse? Eu digo, irmã, eu tô aqui feliz, eu não sei que canto, não sei se choro, não sei o que eu vou fazer, sei que eu tô feliz. Aí ele botou para rir e disse, vamos orar. Quando cheguei na igreja, pela primeira vez que ele foi, aí ele foi para a igreja, eu digo, irmã, foi entrando em consideração, eu digo, irmã, eu quero que a senhora ore por esse meu filho, porque ele se converteu essa noite lá em casa. Mas só estava eu, o pai dele e a irmã dele. Agora faça uma oração diante dos irmãos e diante de Deus, para Jesus segurar meu filho na igreja, porque eu tinha muito ciúme dele, quando ele, nessa casa que ele sempre ia, para ali para casa dos amigos dele, que ele sempre andava para lá, aí de vez em quando ele estava lá. Mas eu ficava doente, eu ficava morta, eu dizia, olha, você não pode mais ir ali. Mas mãe, ele fica me chamando, eu digo, mas você não vai. Aí teve uma pessoa que disse assim, você vai terminar, ele se desviar por uma de sua exigência. Eu digo, minha exigência é para o bem dele, porque eu não quero mais ele ali. E até quando, graças a Deus, teve um senhor que foi lá, que ele abusou do povo lá. Eu digo, Jesus, eu te agradeço, porque ele deixou de ir lá, de ir para lá. Foi. Ele estava pintando uma casa lá e pintou a casa dele todinha, mas ele só não ia palestrar, não. Ele estava trabalhando, pintando a casa dele. Aí ele só passou todo o tempo pintando essa casa, e eu brigando com ele. Mas o camarada trabalhou e ele não pagou. Aí eu disse, eu não vou mais lá não, porque eles não me pagaram, não sei o que. Eu digo, Jesus, eu te agradeço, mesmo que eles não pagaram, mas isso é o motivo para ele não ir mais para lá. Oh Deus, eu agradeço muito a Deus nessas palavras. Amém. Você que está acompanhando o programa Fé em Ação, está vendo que uma mãe, ela jamais desiste de um filho. Muitas vezes, aleluia, glória a Deus, alguém diz assim, desiste, não tem mais condições, já não tem mais jeito, como ela aqui falou. Glória a Deus, muitas vezes só esperava a notícia ruim chegar. Glória a Deus. Mas aquele que Deus tem plano, quando existe uma mãe, quando existe uma família que está orando, Deus ele cuida. E a senhora é prova disso, que Deus ele cuidava de todos os detalhes. Mesmo ele estando lá no mundo, Deus ele livrava. Era verdade, e ele cuida. E ele vai carregar, comer aqui dentro de casa. Que era para comer lá fora com os amigos. Eu disse, como é isso? Aí a moça aí, nada, eu não quero não. Eu vou levar ali para comer mais fulano, mais cicano. Aí levava a carne, levava a panela e deixava por lá mesmo, não trazia mais não. E eu digo, meu Deus, vou fazer o que com aquele menino? Sempre escondendo as coisas que ele fazia, mas do pai dele. O pai dele é muito rígido. Quebrou o vasculhante aqui, quando ele chegava, que a gente estava na igreja. E como, cadê o povo daqui? Dando arrumo para o menino com a mão. Dando arrumo no vasculhante, quebrou 2 vasculhantes. E eu fiquei. Uma era que eu ia dizer que foi ele, o pai, né? Porque aí o pai dizia, eu não quero ele aqui mais não quero ele aqui mais não, porque ele não merece a gente dar cobertura a ele, porque ele está demais, disse que ele está demais. Como foi o filho que nunca fez isso comigo, e esse mais novo está fazendo. Eu dizia, vamos orar por ele. Ele disse, eu já cansei de orar. Ele dizia, já cansei, com aquele ignorante, sempre ignorante. Eu já cansei de orar, digo, não, mas a gente não cansa não, vamos orar, pois se você não for orar, eu vou orar por ele. E graças a Deus, e ainda oro, viu? Ele está desempregado, de Jesus salvou meu filho. E cadê o emprego? Porque ele fazia só bico. E cadê o emprego, Jesus? Aí Jesus, de vez em quando eu questionava, dizendo, falando com Deus assim, cadê o emprego daquela criatura, meu Deus? Porque ele sempre sabe que bico de serviço é um dia, 2, né? É bico. E hoje nessa pandemia agora que quase ninguém trabalhava, e ele, numa semana desse que veio essa notícia correr por aqui, veio a notícia, ele arrumou, Jesus abriu a porta para ele, e ele, desde esse dia que ele trabalha, eu digo, Jesus, te agradecer, ele só não é fichado ainda, mas eu estou orando para Jesus fichar a carteira dele, porque o mais importante é fichar, né? Ele, Jesus no barco, Jesus no barco. Glória a Deus. Esse é o programa Fé em Ação, aqui de São Lourenço da Mata.
para o Brasil, para o mundo, né, através da TV Independência, agora em rede, né, acompanhada, sendo retransmitida por várias outras redes, e aqui estamos contando esse testemunho dessa família que passou por esses momentos difíceis. E estamos aqui com o nosso irmão Luiz. O mesmo é o pai do nosso irmão Isaías Luiz de Santana, né, a qual viveu essa experiência. Hoje, meu irmão Luiz, como é ter o seu filho, né? O nosso irmão Isaías transformado. Aquilo que, mesmo com as orações pouquinhas, muitas vezes duvidando, Deus ele fez. É verdade. Eu quero dizer para os amigos ouvindo a palavra de Deus e para os irmãos que estão aqui presentes que o que eu passei no começo da vida desse menino, tive muita alegria, muito prazer. Esse menino me dava muito prazer, eu saía com ele, e esse menino trabalhava com uma vontade tão grande no mundo que eu ficava abismado e o povo se admirava, dizia, mas pai, teu filho é uma besta, é uma maravilha. Mas foi crescendo e até que chegou o ponto de os amigos começaram a botar na cabeça dele, que ele, pai, para trabalhar, pai, tu foi besta, teu pai novo ainda, tu trabalhando, vai te aquietar, vamos destruir a vida, vamos flutuar a vida e vamos viver a vida e deixa teu pai trabalhar. Isso até que chegou o ponto que um dia ele parou de trabalhar. Voltando a conversa atrás, eu andava com ele pequenininho e eu saía com ele para ir para a Rua do Rosário trabalhar. Deus permitiu que acontecesse uma enfermidade em mim, e eu, com essa enfermidade, eu ia daqui para a Rua do Rosário mancando no pé, que só eu deixava a dor que eu sentia no pé, mas tinha que ir com ele, porque ele era pequenininho, não ia sozinho. E eu ia mais ele para a Rua do Rosário trabalhar, e tinha prazer, eu ficava lá, assim com o pé no canto assim, ele trabalhando, e eu com prazer aquilo ali, porque dava prazer ver ele trabalhar. O menino era lá e cá, era uma maravilha, mas graças a Deus que aí chegou nesse intermédio dessa enfermidade, chegamos uma vez na Rua do Rosário para trabalhar, e aí eu disse, aí lá meu filho, eu já não vendo nada, cheguei lá, tinha uma cruzada evangélica, e nessa cruzada evangélica, eu digo, o que não vai vender nada? Vai vender o que aqui? Veja mesmo, mas aí eu tinha um poste assim, eu encostei o pé assim no poste, fiquei com o pé no ar assim, e ele parou lá, de vender o lugar, fui lá no canto lá, e eu parei com o pé no ar assim, aí o irmão fez o trabalho todinho, que no final do trabalho, aí ele falou assim, disse, olha, eu vou orar agora para Jesus repreender a enfermidade, quem tiver enfermidade, bota a mão em cima da enfermidade, porque eu vou orar para ele curar agora. Eu disse, eu não sou evangélico, mas estou com o pé no ar mesmo, não cuidado que estava queimando, doendo muito. Eu estou com o pé no ar mesmo, vou botar a mão em cima, né? E vou ver o que vai acontecer. E tem a mão em cima do pé assim, e ele fez a oração, aí quando ele terminou a oração, ele chegou agora comigo, Jesus me curou. E eu disse no meio de todo mundo, Jesus me curou. E naquela hora saí dali, sem dor, pisando firme, isso aqui era inchado, desinchou na hora. E eu cheguei aqui em casa alegre, e isso aí foi, através disso aí, foi o que veio trabalhando na vida dele, Deus trabalhando na vida dele, e ele foi sabendo que Deus é Deus e Deus faz. Quando chegou um momento que Deus chegou aqui e dizer, mulher, tem mais não, só Deus dá jeito agora, porque eu já andava pensando em ele sair assim, eu já andava pensando em ele sair, amanhã é o enterro. Já andava pensando assim, amanhã é o enterro. Eu já pensava em sair, já estava conformado que não ia, que ia perder ele, porque cada dia mais ele se aprofundava, cada dia mais ele fazendo coisa pior, e eu digo, meu Deus, quando eu cheguei a dizer, a mulher disse, mulher, aí não tem mais jeito não, só Deus dá jeito. Aí Deus chegou e disse, agora eu vou mostrar que eu dou jeito, eu faço, eu transformo. Aí foi quando Deus fez a transformação da vida dele, e eu me alegro muito, agradeço muito a Deus em primeiro lugar, e aos irmãos que me ajudaram em oração, porque é por isso que Deus disse, quando eu tiver um problema, a gente compartilha com os irmãos, porque os irmãos, um peso de 50 quilos para uma pessoa pegar é pesado, mas se pegar com 4 pessoas, só pega 12,5 kg cada um. Aí a gente compartilhando com os irmãos assim a nossa necessidade que está passando, os irmãos vão orando, Deus vai ajudando, e eu sei que eu só estou hoje só de posse de vitória, agradecendo só a Deus e aos irmãos que oraram, e estou muito feliz, graças a Deus, pela vida do meu filho, porque era meu filho caçulo que eu tinha, e eu vendo, eu digo, mas meu Deus, todo sacrifício que eu tive com esse menino, para ver esse menino crescer, e hoje ver esse menino se destruindo desse jeito e me destruindo, porque eu não tinha mais prazer, de viver, não tinha mais prazer de nada minha. Eu vou me voltar só hora, abandonar a casa e ganhar o mundo, porque não tinha prazer de viver. Não tinha prazer, porque eu vendo um fruto que Deus me deu, e se destruindo, mas não sabia eu que era plano de Deus, porque Deus, na palavra dele, ele disse assim, o que eu faço hoje,
Não sabes tu agora, mas saberás depois. Eu estou sabendo que o que ele fez foi para a glória do nome dele. Amém. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu e agradeço aos irmãos que me ajudaram. Amém, meu irmão. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. E quem tiver afastado, ou quem não se viu ainda, faça um pacto com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro para dar vitória. Só Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da pátria, é o dono do ouro, Ele é o dono da saúde, Ele é o dono da doença. Ele permite que a doença, Ele permite que fique bom, vai pro leite, fica bom, e assim Ele vai fazendo, que a cada dia mais e amadurecendo e pegando confiança nele. Porque o que Deus fez na minha vida, eu não tenho que agradecer. Eu sempre que eu estou orando, eu digo, meu Deus, o que tu tem feito na minha vida, eu tenho que agradecer. Amém. Não tenho que agradecer. Glória a Deus. Amém. Deus, Ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. O pai que não desistiu do seu filho. A mãe que não desistiu do seu filho. Mesmo quando alguém já dizia assim, olha, vai chegar a má notícia. Eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam entregando ao Deus fiel. Muitas vezes, como o pai aqui falou, ele disse assim, ele chegou aqui a dizer que só esperava a má notícia chegar. E às vezes ele dizia para a esposa dele, olha, é só Deus. E entregava a pessoa certa, que era somente Deus. E aqui eu quero perguntar à nossa irmã, para uma mãe que esteja escutando esse testemunho, qual é a reflexão, qual é a palavra de incentivo para essa mãe que a irmã fala? Eu falo para essa mãe que ela não desista do seu filho. Ore, jejue. Eu jejuei aqui mais de 8 dias. Todos os dias eu estava na igreja em consagração e jejuando por ele. E Jesus me deu a vitória. Eu digo a essa mãe, que esse pai que está com seu filho no caminho errado. Ore em jejum, porque Jesus deu a vitória. Amém. Estamos ouvindo esse lindo testemunho de edificação da vida espiritual. E nosso irmão Isaías, ele vai deixar os seus agradecimentos finais e a sua meditação, da palavra de Deus. Amém, meu irmão. Estou feliz, por mais essa oportunidade que o Senhor ele nos concede de poder estar aí alcançando uma mãe aflita, um pai aflito, um filho desobediente que anda em caminhos errantes, mas que em meio a esse caminho em que você está vivendo, jovem, adolescente, jovem senhor, Deus ele tem o melhor para a tua vida, amém? Eu quero deixar aqui 3 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 6 em diante, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém? O Senhor, ele tem o controle de todo o planeta Terra, de todo esse sistema chamado mundo. Não é verdade? Então, quando eu me deparo com essa palavra, eu vejo que onde alguém quer botar um ponto final, onde alguém muitas vezes quer atrapalhar, mas Deus diz, eu vou lá buscar lá no lamaçal, onde ninguém dá nada. Quando todos os sistemas do ser humano ele falha, Deus diz, agora eu vou agir, que é para mostrar que eu tenho poder. E Deus ele fez isso comigo, e eu estou aqui para dizer para você que Jesus ele tem o melhor para a tua vida. Eu sou feliz com Jesus, Deus ele me deu tudo que o diabo ele defraudou de mim, tudo que o diabo tirou, Jesus restituiu em dobro, E me deu tudo, me deu família, me deu casa, e eu sou feliz com Jesus. E eu quero dizer para você que não há outro caminho, já foi falado aqui nessa tarde. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para você que se encontra nessa situação, que pensa que não tem mais jeito, é mentira do diabo. Ainda há esperança para você. Enquanto há vida, há esperança. Amém? Nós estamos orando por vocês.
Amém, graças a Deus. Esse foi o lindo testemunho de vida da família Santana, né? Testemunho de vida de uma mãe, de um pai que orava pelo seu filho. E hoje nós vemos o que Deus fez na vida do nosso irmão Isaías. É o programa Fé em Ação, TV Independência, para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe a sua vida.